Olá, minhas amigas, meus amigos do Reencontro. Cá estamos nós mais uma vez nos reencontrando, para ser redundante, né? Para mais um momento de reflexão, de oração, onde a gente vai procurar transmitir alguma lição, alguma opinião acerca da nossa doutrina. Não vou me arvorar no direito de ser o dono da verdade, nada disso. Apenas um companheiro para deixar aqui uma palavra diferente. Aí para não ficar ouvindo sempre a mesma pessoa, né? Ouvir alguma coisa diferente. Enquanto nós não tivermos condições de ter nossos encontros presenciais, o que é importante, a questão social, o abraço ao amigo, a presença, o sorriso, o passe, todo esse tratamento, esse trabalho que é realizado na casa espírita. Enquanto não for possível, nós vamos fazendo de forma indireta, de forma virtual, tendo a certeza que os espíritos já trabalham na virtualidade há muito tempo. Então não é uma coisa assim, ai meu Deus, será que dá certo, será que funciona? Os espíritos já trabalham de maneira virtual há muitos milênios que eles trabalham de forma virtual. Nós descobrimos a internet agora. A linguagem do espírito é a vibração, é o pensamento, é o sentimento, é o amor. Então vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo que tudo isso funciona, tudo isso está sendo gerado em nosso benefício, para o nosso progresso. Então vale a pena você aí na sua casa fazer sua oração, entrar em sintonia, manter a rotina do horário, manter a rotina do dia. É importante, porque nesse dia o plano espiritual também está junto. O plano espiritual também está envolvido, também está, vamos dizer, reunido, cumprindo os mesmos horários, as mesmas regras, unidos com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos. Então é muito importante a gente lutar para, mesmo não estando presentes, manter o horário, reservar aquele momento da semana que a gente ia para o centro, reservar na nossa casa para uma oração, para a reflexão, para acompanhar uma palestra pela internet e permitir que não serão vibrações que vão entrar pela tela do computador, pela tela do celular, não. É a nossa mente que, sintonizada com o plano espiritual esse que não tem limites, não tem barreiras, não tem Wi-Fi, caiu o Wi-Fi e o espírito não chega, não tem barreiras, não tem limites, e a gente se sintoniza com eles e toca a vida para frente de maneira otimista, com cabeça erguida, como tem que ser, tá bom? E para a gente começar, se bem que já começamos, né? Para a gente continuar a nossa conversa, nosso bate-papo, vamos fazer a nossa oração. Porque a nossa oração é só um momento onde a gente ergue o pensamento a Deus, tenta abrir ao máximo realmente o nosso coração, sintonizando com Ele, tirando aquilo que a gente tem de melhor. Temos defeitos, temos problemas, temos dificuldades, mas lá no fundo todos nós temos a centelha divina, todos nós temos aquela origem divina. Somos feitos por Deus, filhos de Deus, rumando para o progresso, mesmo que cada um do seu jeito, às vezes com muitas dificuldades, mas indo todos no reencontro do Pai, no reencontro do nosso Criador, cumprindo as regras, as metas do plano espiritual, aquelas metas que foram colocadas para a nossa vida, para o nosso bem, para o nosso progresso íntimo, pessoal, crescimento, que a gente possa ter forças, energias para encarar essa realidade, a importância do nosso progresso, a importância da nossa evolução, do nosso crescimento, como cidadãos, como cristãos, espíritas, nos tornando sempre, cada dia, uma criatura melhor, aproveitando as dificuldades, aproveitando essas experiências duras pelas quais a gente passa, para progredir, para crescer, para nos tornarmos realmente criaturas cada dia melhores. Que Deus nos abençoe e nos proteja mais uma vez. É nessa linha que eu queria continuar essa conversa com vocês, de forma bem descontraída, muito tranquila. Eu estava pensando
numa lição do Cristo muito interessante. Uma vez eu assisti uma palestra e uma oradora, e ela perguntou assim, citando aquela parábola do Cristo, o Cristo Consolador, está no Evangelho capítulo 6, o Cristo Consolador, do jugo leve, do fardo leve, do jugo suave. E aí ela perguntava, mas o fardo com Deus pesa menos do que 50 quilos com Deus pesa mais, pesa menos. Então, é óbvio que uma colocação alegórica, uma provocação para provocar reflexão, pensamento, né? 50 quilos é 50 quilos de qualquer jeito, em qualquer lugar, problema é problema de qualquer jeito. O que é que muda então? Qual é a origem dessa parábola? O que quer dizer? Eu vou ler a parábola para não correr risco nenhum aqui, como está aqui na minha versão, na minha edição do Evangelho, no capítulo 6, isso vem lá do Evangelho de Mateus, né, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso em vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, tá aí. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Alguns irmãozinhos nossos, não é crítica, é uma comparação, nós estamos aqui estudando, eles entendem, nossos irmãos, principalmente os não reencarnacionistas, porque numa vida só não dá tempo de fazer muita coisa, né? Quando a gente analisa a vida pela ótica dos nossos irmãozinhos não reencarnacionistas, a gente tem que pensar que a gente sai do berço, do nada, porque por essa visão, fomos criados no berço, para o túmulo, que às vezes são poucos anos, alguns duram mais tempo, outros menos, mas numa média aí, a gente sai do berço para o túmulo, ou para o inferno ou para o paraíso eterno. Então, dentro dessa visão, fica difícil você falar em progresso pessoal, em mudança de caráter e comportamento. Quantas pessoas, olha, a gente conhece, eu aqui nos meus 62 anos já fui para muito velório, já vi muita gente desencarnar e tal, e quantas dessas pessoas a gente sabe que desencarnaram como eram, com seus problemas, com seus vícios, com seus cacuetes, com suas virtudes também, e fica imaginando onde houve grandes transformações. É difícil. A natureza não dá salto. Nós temos aí alguns exemplos de Paulo de Tarso, Estrada de Damasco, mas exemplos, vamos dizer assim, raríssimos, né? A cada milênio aparece. Então pega lá um Francisco de Assis, se bem que não havia aí transformação na vida de Francisco de Assis. Ele simplesmente surgiu uma oportunidade, um gatilho para ele mostrar o que ele era. Muito jovem já partiu para a busca da caridade plena, do amor ao próximo, tudo. Então, são coisas que a gente analisa nas nossas vidas e vê que não tem condição de dar esse salto. Não tem condição. Por isso a nossa visão da reencarnação. E os nossos irmãozinhos que não enxergam dessa forma, como é que eles colocam isso? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Colocando aquela visão do sacrifício de Jesus. Não, Jesus, ele vai carregar por nós. Então vamos lá, coloca o peso nos ombros de Jesus, que Jesus carrega. Lamento informá-los, lamento decepcioná-los. Não é essa a nossa visão, não. Não é essa a nossa visão, não. A visão da doutrina espírita não é que Jesus vai carregar o peso por nós. Jesus vai segurar essa barra por nós. Jesus vai viver por nós. O sangue de Jesus. Jesus já sofreu por nós, então não tem problema nenhum. O que tinha que sofrer, o que a humanidade inteira tinha que sofrer, Jesus já sofreu. Vamos fazer as contas? Hoje somos 7 bilhões e pouco. 7 bilhões e pouco. Só de Jesus para cá são 2000 anos. Quantas gerações passaram? Quantos bilhões? Nós estamos falando, partindo do pressuposto que não há reencarnação. Então são criaturas novas e novas e novas. A gente estima aí a espécie humana, volta aí um pouquinho, né? Quantos 1000 anos de Homo sapiens, aí perto de milhões de anos. Tem aí o Homo sapiens. Soma esse povo todo, tudo que esse povo fez de errado, tudo, Jesus
lavou esse sofrimento todo, Jesus sofreu por esses bilhões de pessoas. Uma coisa assim, sem muita coerência aritmética, não é moral, religiosa, não. Então, muita coerência aritmética. Então, fica muito mais claro, muito mais fácil a gente interpretar isso aqui de uma forma plausível. O que aconteceu? Então, por que isso? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque a partir do conhecimento da lei do Cristo, da lei da vida, da lei de Deus, do nosso caminho do progresso, do perdão, das múltiplas oportunidades, das oportunidades que a reencarnação nos dá de melhora, de progresso, fica fácil entender e fica mais fácil superar. Então, serão os mesmos 50 quilos. Partindo desse peso hipotético aí. Mas você vai saber por que você está carregando. Tem uma passagem, bem em lugar comum, bem muito conhecida, tal, mas vale a pena ilustrar, daquele cidadão que caminhava por uma estrada e viu lá algumas pessoas trabalhando, carregando umas pedras. Aí foi lá e perguntou para o que vocês estão fazendo? Aí era um grupo pessimista, eles olharam para o cidadão, viajante, que perguntou: você não está vendo, não? Bem bravos, né? Estamos carregando pedra, você não está vendo aqui, ó? Carregando pedra. Tá bom, desculpa. Seguiu adiante. Poucos metros depois, outras pessoas carregando as mesmas pedras, e ele resolveu fazer a mesma pergunta: o que vocês estão fazendo? Só que era um pessoal com uma outra postura. Nós estamos construindo uma igreja, tá vendo ali, ó? Estamos construindo aquela igreja. O que mudou? As pedras eram as mesmas, o peso era o mesmo, o trabalho era o mesmo, mudou a postura. Mudou a postura. Eu falei: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é o propósito disso. Eu sei que tudo isso está sendo feito para o meu bem, para um propósito justo. O Evangelho tem uma frase muito clara nesse sentido. Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Se a gente puser isso na cabeça, no coração, o peso fica leve. O jugo fica suave. Porque eu passo a entender. Então, o que dói muito hoje é a questão da injustiça. Isso dói. Vou fazer uma comparação boba, mas simples, é verdade. Você imagina, você está num trem, num ônibus, sei lá eu. Está lá sentadinho, aí vem uma pessoa, um jovem, um garoto de 20 anos, forte, sadio, fazendo bagunça no ônibus, no trem. Olha para você, olha para o seu pé, pumba, dá um pisão no seu pé. Dói. E dá uma raiva danada, né? Pô, o que esse cara foi fazer? Pisou e dá a risada de você, tá? E desce na próxima estação, vai embora. Você vai ficar uma semana com aquela angústia e torcendo para aquele cara que aquele pé caia, né? Que o cara quebra aquela perna em 17 lugares, tá? Agora vamos voltar um pouquinho. Mesma cena, você no mesmo ônibus, no mesmo trem, uma criança com um problema de paralisia, uma muletinha, aquela dificuldade. De repente escorrega a muleta e pisa no seu pé. Lá com o pezinho, com o aparelho e tal. Pisou no seu pé. Do mesmo jeito. Doeu. Você sofreu? Não. Você vai ficar com raiva daquela criança? Não. Aquilo vai te perturbar? Não. Você vai ainda abraçar aquela criança, parar. Tudo bem com você? Você está bem? Não aconteceu nada? E o seu pé? Não, esquenta a cabeça com o meu pé. Não, fica tranquilo, meu pé está bem, conserta, fica sossegado. Pronto. A mesma dor, o mesmo pé, o mesmo pisão, mas com razões diferentes. Situações, uma você compreendeu, você entendeu, você assimilou, não sofreu. O outro você não entendeu, não tinha razão, foi injusto, foi um assinte, foi uma afronta. Então tem um adicional, tem um plus, tem uma perturbação pessoal, mas é aí que a gente tem que trabalhar, é aí que entra a crença em Deus, é aí que entra o apoio de Jesus, o ombro de Jesus entra aí. O ombro é metafórico, o que entra aí é o raciocínio do Cristo, o ensinamento do Cristo, as lições que ele trouxe. Então, eu posso encarar da mesma forma, porque eu posso olhar aquela criatura que pisou no meu pé de propósito, eu posso olhar ele também como uma pessoa com dificuldades, uma doença espiritual, mental. Eu passo a olhar para ele. Que pena, né? Imagina a perturbação desse espírito. Imagina como é que ele está por dentro, se ele precisa sair na rua pisando no pé dos outros, como ele está sofrendo por dentro. E olha,
tomara que esteja sofrendo, porque se não tiver, ainda está um estágio atrás. Se a dor que ele impõe aos outros ainda não lhe causou sofrimento, então ele está ainda muito atrasado. Muito atrasado. O Evangelho tem uma colocação muito clara nesse sentido. Aquela pessoa que faz o mal e nem se toca, nem percebe, ele está no estágio primário. Aquela pessoa que faz o mal e se arrepende, ele já deu um belo de um passo. Agora, aquela pessoa que está bem, que é um espírito preparado, um espírito evoluído, ele já não faz mais o mal. Ele já não faz mais o mal. Então, esses estágios dos outros, voltando para nós, o que nós temos que fazer? É entender dessa forma. Ah, fulano me prejudicou, que pena. Ele ainda está nesse estágio, ainda está prejudicando os outros. Ele ainda acha que ele vai ganhar alguma coisa com isso. Ele ainda acha que ele vai ter alguma vantagem. Quando as pessoas roubam. Então, pega aí quantos golpes nós estamos vivendo hoje, golpe pelo celular. Ai, vou ter uma vantagem sobre o fulano, o velhinho aposentado, vai tirar uma vantagem material, financeira, mas um dia vai perceber que isso não era vantagem, coisa nenhuma. E aquele que foi, entre aspas, vítima, saiba, ou foi incauto aqui, porque também pode colocar tudo nas costas do karma. Você vai buscar seu salário, sai lá do banco contando dinheirinho na rua e alguém rouba, você vai, era o meu karma. Não era o karma não, você tem que entender também o mundo que você vive, tem que tomar algumas precauções, algumas providências, né? Mas tem muita coisa que acontece, que você não contribuiu de forma nenhuma, mecanicamente, digamos assim, nessa encarnação, mas contribuiu no passado. De repente você é o estelionatário que voltou, e agora, então quando a gente fala, fui vítima, não sei o quê, o que eu fiz para merecer? Ele precisa saber que fez para merecer. Saiba que merece. Tem aquela expressão do Alcorão, eu já citei para vocês, mas não custa nada citar de novo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que disso o Pai não tome conhecimento, sem que Deus não saiba. Por quê? Para mostrar justamente esse caráter de justiça. Senão a gente viveria uma tensão permanente, porque senão não tem proteção divina, você está com uma esculhambação geral, cada um por si, peraí, pô. Então para que adianta eu ser honesto, ser justo, ser correto, se a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa contra mim? Então não é assim. O mundo não está... Tem uma expressão aqui da Joana de Anjos, eu vou ler para vocês aqui, ó, uma frase da Joana de Anjos, do livro Liberta-te do Mal. Ó. Liberta-te do Mal. Psicografia de Divaldo Franco, Joana de Anjos, caiu minha anotação ali, não tem problema. Liberta-te do mal. Ó. Quando a gente está imbuído desse sentimento, está realmente convencido disso, então, olha, o cidadão torna-se capaz de suportar as vicissitudes, por mais angustiantes e desafiadoras que se apresentem, entendendo que somente lhe acontece aquilo que virá contribuir em favor da sua edificação espiritual. Então, nós vamos passar a entender todos esses problemas como fatores importantes para a nossa edificação espiritual. E vai lá ao final, porque o mundo não se encontra à matroca, ou seja, abandonado, à deriva, numa comparação com um barco, né? A deriva, a matroca, mas é dirigido pelo excelso nauta que é Jesus. Então o mundo não está à matroca, abandonado, à deriva, salve-se quem puder, não está. Não está. As coisas que nos acontecem estão aqui. Somente lhe acontece aquilo que virá contribuir em favor de sua edificação espiritual. Quando você coloca isso no coração, não vou dizer que você vai agradecer o cidadão que fez alguma coisa, o cidadão que aprontou com você, não vai chegar a esse ponto, olha, obrigado. Mas é um passo, um dia vai chegar lá. E olha, não é uma coisa assim impossível, não. Tem exemplos na história. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um livro do Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca, A Vida Feliz e a Tranquilidade da Alma, um filósofo, um espírita, até porque ele é do primeiro século, ele nasceu antes de Cristo, 4 anos antes de Cristo, mas escreveu essas lições todas que vêm já de um tempo mais recente, quer dizer, com 40, 50 anos de idade. Ele morreu, ele foi preceptor do Nero, o Sêneca. Então esses ensinamentos têm 2000 anos.
pouquinho menos, né? De 2000 anos. E olha o que ele coloca aqui. Falando do Zenão. Zenão é um outro filósofo. Zenão de Sítios. Ele foi um dos precursores do estoicismo. O Zenão, ele começou esse movimento. O estoicismo era um movimento de desapego à matéria. Não? O Zenão, vejam só. Quando o Zenão foi informado, que todos os seus bens tinham perecido, o Zenão foi informado, estava num navio, olha, o navio afundou, todos os seus bens pereceram nesse navio. Olha a resposta do Zenão. A fortuna está ordenando que eu me dedique mais, desembaraçado, à filosofia. Olha que interessante. Então alguém vem e conta, olha, você acabou de perder tudo. Tudo que você tinha, você perdeu. Estava tudo no navio lá, você ia mudar de um lugar para o outro, botou todos os seus bens no navio. Naquela época não tinha banco, conta em banco, não tinha nada disso. As coisas eram em espécie mesmo. Tudo que você tinha, você perdeu. E olha o que ele vem e fala. A fortuna está me avisando que eu devo me dedicar mais à filosofia. Então, esse é o futuro, nós vamos chegar nesse ponto. As coisas que aparentemente são ruins, nós vamos entender. Isso é uma lição. Isso é uma lição de vida. Eu tive vou contar para vocês rapidinho, uma experiência pessoal. Nos anos 80. Era uma época em que estava muito na moda pulseira de ouro, correntinha de ouro. Hoje em dia não tá, pode até estar na moda, mas você sai na rua, você não dura 5 minutos com isso, né? Naquela época não era tanto assim. Eu era oficial da Polícia Militar, quer dizer, já tinha mais corajoso, né, naquela época. E eu estava em casa, com meus pais, jantando, fardado, tinha chegado do trabalho, fardado, mas já assim com a camisa aberta, estava com a farda meio desfeita, porque já estava na minha casa, já tinha trabalhado, quando 2 criminosos entraram em casa. 2 bandidos entraram em casa, anunciaram o assalto. E eu tinha uma pulseira de ouro muito grande, que eu tinha feito. Aos poucos fui juntando dinheiro, comprava um pouco de ouro, tinha um amigo que fazia, ele ia derretia, fazer cada vez uma pulseira maior. Eu cheguei ao ponto, veja a vaidade, a minha ignorância, vamos falar bem claro, na época. A minha mãe ganhou um conjunto de ouro, uma pulseira e um colar de ouro, de dedicação ao SESI, que ela trabalhou durante décadas. E os funcionários, quando ela se aposentou, eles se cotizaram e compraram essa corrente. Minha mãe nunca foi vaidosa, nunca quis saber de joia, de nada. E eu enchi os olhos naquela coisa, falei, mãe, dá para mim. Minha mãe deu, não, pegou, toma. Nem se preocupou com isso. E eu me mandei derreter, fiz uma bela de uma pulseira enorme. Parecia aquelas correias de segurar navio, né? Pesado, ficava até meio torto. Problema de coluna por causa daquela pulseira de ouro. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a usar aquilo e tal, mas parecia o senhorzinho Malta, chacoalhando assim, caía aqui, porque era grande realmente, chamava atenção. E aquilo começou a me incomodar no trabalho. Eu estava trabalhando nessa época no Palácio do Governo com Dona Lucy Montoro, aí vocês não tinham nem nascido, isso em 1984, por aí. E eu trabalhava no setor de defesa civil, de atendimento a entidades carentes, a desabrigados, a vítimas de enchente. Eu tinha que assinar umas guias assim para o pessoal ir buscar a cesta básica e tal. E aí vinha um líder de uma favela, líder de uma comunidade, aí eu ia assinar aquela guia, aí caía aquela pulseira de ouro. Aí eu ficava com vergonha, eu escondia, eu usava a camisa social, né? Escondia. Eu estava com vergonha, porque estava me incomodando aquela pulseira. Mas eu não tinha coragem de me desfazer dela, não tinha essa grandeza. Aí nesse dia, jantando em casa, 2 criminosos entraram, 2 missionários, 2 enviados de Deus, meio enviesados, né? Entraram, anunciaram o assalto. Procura dinheiro, porque não tinha dinheiro em casa, não tinha porcaria nenhuma. Aí num determinado momento um olhou para mim, epa, o cara é polícia. Aí eu fechei os olhos, falei, deixa eu orar aqui, porque eu já fui, né? Agora vão me apagar aqui, eu vou desencarnar aqui, tão novinho, tadinho de mim, né? 20 e poucos anos, puxa vida, minha encarnação foi tão breve, mas o efeito foi perverso. Daí que a gente vê a questão da proteção divina. O efeito foi inverso. Eles entraram num pânico. Bora daqui, bora, o cara é polícia, vambora. Mas antes de ir embora, o cara chegou lá na pulseira, daqui esse negócio. Ainda tinha uma correntinha, levou de quebra, né? Foi embora. Não levou mais nada.
Olha, com toda a sinceridade do mundo, hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço. Eu sei que eles, infelizmente, dois criminosos, vamos dizer assim, vou dizer que vão ser responsabilizados pelo assalto a mim, mas pela postura de vida que deviam, obviamente, estar levando e continuar levando, sei lá eu, onde é que estão essas duas criaturas hoje. Mas para mim, eles fizeram um grande benefício. Para mim, eles realmente fizeram um favor, porque eu não tinha coragem de me desfazer daquilo e aquilo me fazia mal. Aquilo me fazia mal. Porque você vê com tanta dificuldade, as pessoas, tanto problema. Sou contra a vaidade, acho que o problema não é esse, mas realmente era um exagero desnecessário. Aquilo não produzia. A riqueza que produz o bem-estar, que dá emprego, paga imposto, essa riqueza é boa. Então, você compra um carro zero, não tem problema nenhum. Você pagou imposto, a fábrica está lá, fez, dá emprego, dá oportunidade, gera riqueza. Está aí o mundo materialista, ou melhor dizendo, o mundo material, não materialista. O mundo material, ele é necessário, é importante, faz parte da regra. Agora, uma coisa dessa assim, inerte, tal, não tem. Uma pessoa trabalhou ali, tem ali, às vezes, a solução do problema de uma família por um ano. Né? Você está lá por mera vaidade. Então, me fazia muito mal. E eu fui agraciado com essa visita, então. E aí, eu volto para falar dessa coisa do jugo suave, do fardo leve. Foi um fato. Poderia ser traumático, foi assaltado, levaram minha pulseira, eu comprei, eu trabalhei, eu tenho direito. Mas espera aí, outra postura eu entendi. Não, tem uma razão de ser. E no meu caso eu tenho certeza absoluta que foi uma razão de ser pedagógica. Uma razão de ser pedagógica. Como o Zenão colocou meio longe de mim me comparar ao Zenão. Estou falando uma pulseira só. Só uma pulseira. Desfazer de uma pulseira é uma coisa bem mais simples. Mas é isso aí, quer dizer, foi um bandido me dando um recado, olha, está fazendo uma besteira, você não tem necessidade de fazer isso. Se desapega disso aí. Como a molecada fala, desapega, né? Desapega. Desapega. Desapega para sofrer menos. Desapega de tudo. Menos do espírito e da sua realidade de progresso, de crescimento. Da importância do amor ao próximo, da caridade, da compreensão, da tolerância. Do olhar condescendente, misericordioso em relação a tudo, a todos. Contar lá no Evangelho sobre a definição de caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E são gestos, são sentimentos, só. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Encarar a vida de outra forma. Encarar a vida de uma forma mais suave. Olhar os equívocos dos outros sem julgamento. Ao contrário. Orar por eles, puxa, ele ainda está errando, ele ainda não percebeu qual é o correto, qual é o bom, qual é o bem. Ele ainda não percebeu. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou criticar. Tem aí a lei dos homens, tem que punir que puna, mas independente de qualquer coisa, da lei da própria consciência ninguém vai escapar. Então a gente tem que lamentar por essas pessoas que ainda fazem coisas erradas, mesmo que aparentemente no mundo da matéria saiam ganhando. Sai não. A gente vê agora essas brigas todas na política, essas conversas todas, denúncia daqui, gente debatendo-se, guerreando-se, agarrando em corrupção, nisso, naquilo. Para quê? Para quê? São infelizes, ainda não perceberam que não é isso que importa, não é isso que vale a pena. Ainda vão ter que ter muitas lições, ainda vão ter que ter muitas experiências, muitos lembretes da vida para mudar de postura. É essa visão do fardo leve, do jugo suave. Essa é a visão. Com Cristo, com a certeza da reencarnação, das oportunidades. As coisas que acontecem são coisas dolorosas, quando nós sofremos problemas de saúde, problemas de financeiros, problemas emocionais, é ter certeza de que isso vai passar. Isso tem uma razão de ser. Eu tenho que fazer o que eu puder, o que tiver ao meu alcance, independente do que o outro faça, do que aconteça, do que a resposta que a vida possa vir a dar. Mas eu preciso trabalhar o meu coração. Eu preciso trabalhar o meu coração, a minha postura, o meu comportamento, a minha reação em relação a isso tudo. Para tentar me aproximar o máximo possível da paz. O máximo possível do jugo do Cristo, do fardo a que o Cristo se referia. Sem dúvida nenhuma, é perfeitamente possível.
tá? É um esforço, é um exercício, é uma meta que, se a gente quiser, a gente consegue atingir. Tá bom, minha gente? Eu não vou me alongar mais, até porque depois eu tenho que transmitir isso aí, fica muito pesado pelo celular. Então eu vou pedir para vocês me acompanharem numa oração, vou pedir para vocês me acompanharem nessa vibração, que a gente possa agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Deus esses momentos. Saibamos, vamos dizer, reproduzir a nossa teoria, os nossos estudos, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, que a gente possa mentalizar os nossos amigos, familiares, especialmente aqueles passando por alguma dificuldade no campo da matéria, na saúde, financeira, seja lá onde for. Não necessariamente para que o problema seja resolvido, também, se for possível, por que não? É lícito pedir, suplicar, mas principalmente para que eles tenham maturidade, força, energia suficiente para entender a razão de tudo. E até um dia, quem sabe, entender a beleza da vida. A beleza, às vezes, que nos impõe alguma dor, alguma dificuldade, mas nos aponta lá adiante o resultado maravilhoso, o resultado alvissareiro do nosso progresso, do nosso crescimento, como espíritos que somos, espíritos que não são maculados, espíritos que não são atingidos de maneira nenhuma, espíritos puros, espíritos limpos, como Deus nos quer, como Deus nos aguarda. Que Deus nos abençoe, nos proteja, proteja nossos lares, nossas casas, nossos trabalhos, tudo, seja lá onde for, onde estivermos, que possamos ser protegidos e possamos também espalhar o amor, a tolerância, o otimismo, todas essas sementes do bem, sementes de um futuro melhor. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado.